O que aprendemos nesta semana ao estudarmos na Bíblia Sagrada esse evento triste da vida de Davi, quando ele perpetrou um crime, um adultério, um homicídio? O que aprendemos com isso? Por que isso está na Bíblia? Na verdade, irmãos, ao estudarmos a lição da escola sabatina desta semana, aprendemos sobre o tamanho do perdão que Deus pode conceder, a amplitude do perdão de Deus. Certo, é um crime terrível, um pecado terrível, mas para um pecado terrível há um perdão maravilhoso, um perdão absolutamente abrangente, que não deixa sobrar nada de pecado, mas que elimina o pecado. Nós vemos que Davi orou pelo perdão e pela pureza de coração. Isso que devemos aprender, irmãos. Devemos aprender a orar pelo perdão, orar para ter um coração puro, um espírito inabalável, assim como fez Davi. Mas ainda aprendemos, irmãos, que o Senhor perdoou e reergueu Davi. O Senhor perdoou e levantou Davi novamente. Sabe, irmãos, eu costumo dizer qual a diferença entre cristãos e não cristãos que caem. Os cristãos caem também, irmãos, assim como os ímpios. Cometem males, caem. Mas um cristão cai, mas quando se levanta, sabe para onde olhar. Sabe para olhar para Jesus, não fica perdido. Tem o texto que está na nossa lição, um texto de Patriarcas e Profetas, da página 726. Todos aqueles que se humilharem em confissão e arrependimento, como fez Davi, podem ter certeza de que existe esperança para eles. O Senhor nunca rejeitará uma pessoa verdadeiramente arrependida. Portanto, irmãos, quando eu ou você pecarmos, fizermos males, daqueles que a gente sabe que não é para fazer mesmo, mas ainda assim fazemos, nós podemos orar a Deus e ter certeza de que ao pedirmos perdão, um perdão sincero, não aquele perdão da graça barata, vou pedir perdão porque depois eu posso fazer e posso pedir perdão de novo, mas um perdão sincero, o Senhor vai nos perdoar. A cruz de Cristo, irmãos, faz que nunca duvidemos da sua graça. Quando vemos a cruz de Cristo, irmãos, e é por isso que a senhora White fala que nós deveríamos meditar nos últimos momentos da vida de Cristo, e aí a nossa experiência espiritual, religiosa, seria totalmente diferente. Quando nós vemos a cruz de Cristo, nós não podemos duvidar da sua graça. Quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 2, dos versos 8 a 10. Estou lendo na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O Senhor Jesus, irmãos, nos criou para as boas obras. O Senhor Jesus é que nos dá a salvação, não é mérito nosso, mérito algum nosso. Tudo é mérito de Cristo. E nós podemos, então, pela fé, nos apropriarmos desta grandiosa salvação. A bênção sacerdotal, irmãos, que está lá no livro de Números, no capítulo 6, os versos 24 a 26, retrata bem o que Deus quer para os seus filhos. Veja lá, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nessa bênção, irmão, nós vemos o que o Senhor quer para nós. O Senhor faça resplandecer o seu rosto. Isso é, o Senhor ilumine o teu rosto.
O rosto do cristão, irmãos, o rosto do crente deve ser iluminado por Deus, pela graça de Deus. Mais ainda, irmão, o Senhor levante sobre ti o seu rosto. O Senhor esteja contemplando você, cuidando de você e te dê a paz. O Senhor quer que nós tenhamos paz. Esse é o plano de Deus, irmãos, para os seus filhos, que nós tenhamos paz. Mas ainda quero ler ainda o livro de Tito, capítulo 2, os versos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma santa, justa, sensata e piedosa. O Senhor é que nos dá, irmãos, a sua graça para ela nos ensinar a vivermos de maneira justa, de maneira piedosa. A graça de Deus, irmãos, não foi um evento que aconteceu por conta do pecado. A graça de Deus já fazia parte do plano, do projeto divino. É o evangelho eterno, irmãos. O evangelho de salvação, as boas novas de salvação, que são eternas. Para todo aquele que crê. É um evangelho universal. João 6,37. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Senhor Jesus falando, irmãos. Qualquer que for a Jesus, pedir perdão, pedir a intercessão de Jesus, pedir que Jesus propicie os seus pecados, qualquer que fizer isso, o Senhor Jesus vai aceitar, não vai lançar fora. Para todos aqueles que creem. Esse é o evangelho eterno, salvação. É o descanso já. É o descanso tranquilo, é a tranquilidade de saber que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos salva. Que somos salvos através do Senhor Jesus Cristo. Esse é o preço, irmãos. Esse é o preço do descanso. Esse é o preço da nossa tranquilidade. É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma graça universal. Nessa semana nós vimos como essa graça foi demonstrada para Davi. Entretanto, irmãos, essa graça é demonstrada a cada dia, a cada momento aos seres humanos. Essa graça é demonstrada a mim, essa graça é demonstrada a vocês. Por isso, irmãos, nós podemos descansar. E como diz o título da nossa lição, o custo do descanso. Qual é o custo do nosso descanso espiritual? O custo do nosso descanso espiritual, irmãos, é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como diz lá em Filipenses 2, os versos 5 até 8. Um Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus, não se apegou a ser igual a Deus, e se tornou servo, se tornou homem e morreu morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Como eu digo sempre, por que o Senhor Jesus teve que descer tanto da divindade até a morte de cruz? Porque se ele não descesse tanto, ele não me alcançava, irmãos. Ele não alcançava cada um de nós. Ele não nos alcançava, mas o desejo de Deus é que todos sejamos salvos. O desejo de Deus é que todos tenhamos um coração contrito, um coração obediente. O desejo de Deus é que nós sejamos leais a Ele, assim como Ele é leal a nós. Eu quero desejar a todos um feliz sábado, uma feliz escola sabatina, mas especialmente, irmãos, quero desejar a todos que esse Salmo 51, ele não saia da mente dos irmãos. É o salmo de alguém que precisava muito do perdão. É o salmo de alguém que precisava ter certeza do perdão e que precisava se transformar num novo homem. É o salmo de alguém que, ao se transformar num novo homem, se tornou um missionário, ensinou aos outros. Que o Senhor nos abençoe e que esse salmo possa ser um conforto para a nossa vida,
possa ser um incentivo para a nossa vida. A certeza de que o Senhor Deus tem bons planos para nós, planos de salvação, planos de futuro. Que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado.